24 horas de louvor e adoração. Toque de adoração. Vem aí a reflexão da manhã. Jovem Gospel. E nós vamos refletir na palavra de Deus que nos traz hoje uma mensagem, né? Falando sobre bajulador. É uma mensagem extraída do presente diário da Rádio Transmundial. E vale a pena a gente conferir um pouquinho, né? A nossa leitura hoje é em Provérbios capítulo 26, versículos 22 ao 28. Assim diz a palavra do Senhor: as palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre, como vaso de barro coberto de escórias de prata. Assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fiéis nele, porque sente abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Pois é. E tem um Provérbios que vale a pena você ouvir, né? E a gente meditar nele também, que diz o seguinte, lá em Provérbios capítulo 5, né? Provérbios 5, versículos 3, 4. Diz assim: pois os lábios da prostituta destilam mel, e a sua boca é mais macia do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto e agudo como a espada de dois gumes. No 5, versículo 5 diz: os seus pés descem à morte, e os seus passos seguem o caminho do Sheol. Nós devemos ter muito cuidado com pessoas que têm uma voz, que está falando, mas está com o desejo de nos prejudicar. Mas como a gente pode saber e descobrir isso? Como podemos entender? A única forma que devemos nos proteger de lábios mentirosos, de bajuladores, é nos aproximando de Deus, porque o seu Espírito Santo, que está conosco, cuidando da gente, vai nos orientar e vai nos defender de coisas como essa, vai nos ajudar na nossa caminhada. E para você aprender um pouco mais, é necessário você ler a palavra de Deus, porque através dela você adquire conhecimento. E como nós estamos refletindo num texto aqui do presente diário, né? Tem uma pequena história que vale a pena a gente conferir, que diz que um corvo empoleirado sobre uma árvore segurava em seu bico um queijo, uma fatia de queijo. Uma raposa, atraída pelo cheiro, veio dizer-lhe o seguinte: olá, doutor Corvo, como o senhor é lindo, como me parece belo, como você é especial. Se sua voz se assemelhar à sua plumagem, o senhor é a fênix dos habitantes destes bosques. O corvo, lisonjeado com o que ouviu, abriu o bico para mostrar sua bela voz e deixou cair o queijo. A raposa apoderou-se dele e disse: meu caro, aprenda que todo bajulador vive às custas de quem lhe dá ouvidos. Esta lição, sem dúvida, vale um queijo. O corvo, envergonhado e confuso, jurou, um pouco tarde, é verdade, que não cairia mais nessa. Todo bajulador vive às custas de quem lhe dá ouvidos. Este é um alerta para que os que tanto se preocupam em obter reconhecimento e vivem esperando elogios e aprovação. Pessoas que não toleram críticas sempre respondem com mau humor a quem discorda delas. Muitas vezes os elogios não passam de bajulação de gente que só quer tirar proveito dos relacionamentos. Falam bem dos outros para também serem bem recebidas. Deveríamos dar mais valor a quem nos repreende e corrige do que os que só nos elogiam. A correção é uma prova de amor. O próprio Deus corrige a quem ama. Portanto, é preciso de muito discernimento para interpretar corretamente a diferença entre o elogio genuíno e uma bajulação, entre uma correção de amor e uma crítica destrutiva.
Em geral, basta identificar quem está elogiando ou criticando. Se for uma pessoa de caráter duvidoso, conhecida por mentir e agir com falsidade, certamente não devemos confiar em suas palavras. Se for alguém conhecido por sua piedade, convém ouvir com mais atenção seu elogio ou sua correção. Acima de tudo, porém, sempre precisamos conferir se o que as pessoas dizem está de acordo com o que a Bíblia nos ensina. A felicidade vem da honestidade e não dos elogios. Portanto, nós devemos ser honestos, tanto no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso agir diante de Deus. Isso cabe a nós também, meus amigos, muitas vezes quando estamos orando, né? Que nós falamos com Deus, muitas vezes falamos, mas estamos com o nosso coração torto, desviado dos seus propósitos. Isso é um alerta para muitas vezes quando estamos orando, falando, né? Elogiando Deus, engrandecendo o seu nome, mas estamos fazendo o contrário à sua vontade. Isso é falsidade. Isso é bajulação. Nós devemos ser sinceros, nós devemos ser obreiros aprovados, pessoas que realmente têm compromisso com o Senhor, que fazem o que Ele fala para nós fazermos. Não sermos mentirosos, falsos, enganadores, porque há muita gente dessa forma aí, procurando uma oportunidade de tentar destruir e desanimar você. A Bíblia tem muitos exemplos como esse. Exemplos como o que temos, né, de Paulo e Silas, quando estavam na prisão, lá em Atos, no capítulo 16, em diante, versículo 16, bem para frente, vai falando, eles foram presos porque fizeram uma boa ação naquele momento, né? Expulsaram o demônio que estava naquela mulher que estava adivinhando. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Estava falando a verdade. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Se a gente for ler todo o texto aí, que é bem extenso, nós vamos ver que eles foram presos injustamente. E depois, lá no versículo 39, quando eles descobriram que Paulo estava preso injustamente, vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saísse da cidade. Ou seja, esse pedido de desculpa foi simplesmente para não vir problemas sobre eles. Mas dá entendimento que não estavam arrependidos por ter feito aquilo. Nós podemos entender na palavra de Deus que tem muitos ensinamentos que podemos tirar, que nos ajuda. São palavras que nos ajudam na nossa caminhada, como lá em Atos no capítulo 21, versículo 1. Depois de nos separarem, isso é Paulo quando estava com os discípulos naquela época. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali para Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre, seguimos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Veja, quando alguém fala com você, se ele tem esse desejo de estar orando, ajoelhando e orando com você, como aqueles irmãos, eles aconselharam Paulo, mas eram os irmãos que estavam preocupados com ele. No capítulo 21, versículo 10, depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo
e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Essa é uma palavra, não de um bajulador, mas de um homem que está prevendo o que vai acontecer com aquele servo de Deus. Quando ouvimos isto, nós, o povo dali, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. No versículo 13, Paulo diz: então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos persuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Sempre que alguém vier falar com você, veja se está procedendo de Deus, porque muitas pessoas falam só coisas boas para nós ouvirmos, né? E a gente fica cheio de inchado, né? De elogios. Mas Paulo, que ouviu duras verdades que iria acontecer com ele, não tinha bajulador nenhum ali. Tinha pessoas que estavam falando a verdade, que tinham o coração ligado com o Senhor, que amava Paulo, que temia pela sua morte, que não queria perdê-lo. Mas Paulo sabia da situação e conhecia aquelas pessoas, pois estavam ajoelhando e orando juntos, estavam em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós devemos ter muito cuidado com os elogios. Tem uma parte muito importante da palavra de Deus em que é o encontro de Jesus com um jovem rico. Veja bem, lá em Marcos capítulo 10, versículo 17, diz que quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja bem como esse homem se aproxima de Jesus. Ele correu na direção de Jesus, pôs-se de joelho diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja bem, esse bajulador de Jesus, ele correu e ajoelhou e chamou Jesus de bom. Mas Jesus, conhecendo o íntimo daquele homem, respondeu: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganará ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Faltaria uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ou seja, era um bajulador. Ele queria simplesmente receber as bênçãos de Jesus e queria chamar a atenção pelas suas ações em ser um observador da lei. Mas em cumprir o mandamento de Cristo já foi carga demais para ele. Para nós, como é que é? Você é um bajulador do Senhor? Você é uma pessoa, um cristão autêntico, que você fala com Deus e você vive para Ele? Ou você é um bajulador? Saiba que Jesus conhece os nossos corações. Não adianta nós tentarmos enganar as pessoas, porque nós não conseguimos enganar Deus. E o que nos importa é agradar a Deus e não as pessoas. O apóstolo Paulo fala de um grande amigo. Há aqui um contraste de um verdadeiro amigo. Aquele jovem rico se aproximou de Jesus com essas palavras, mas fugiu e se afastou, triste por saber que tinha que perder algo para ter Cristo com ele. Aqui nós vamos ver de um amigo que Paulo fala que vale a pena a gente seguir o exemplo de homens como esse. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onísiforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso.
Então é lembrado esse homem com um nome bem estranho, né? Onísiforo, mas que foi um grande homem que ajudou. Ele não olhou para a situação de Pedro, que estava condenado, que estava preso, mas ele se aproximou, não como um bajulador, mas como um amigo que queria ajudar o outro amigo. Foi lá reanimá-lo na prisão e não se envergonhava de estar com ele, que estava preso. Pelo contrário, quando Paulo chegou a Roma, procurou-lhe diligentemente até encontrar. E a lembrança que Paulo traz é que, e o pedido é que Deus conceda a ele misericórdia da parte do Senhor naquele dia. Então há muitas pessoas no mundo hoje que tentam se beneficiar de você, mas elas querem receber algo de você, mas não querem compartilhar do que tem com você. Que nós sejamos verdadeiramente discípulos de Cristo e aprender com Ele que nós devemos ser bons e ajudar o próximo, como a nós mesmos, viver de acordo com a vontade dEle. Não sermos simplesmente bajuladores, e estarmos atentos também para os bajuladores que se apresentam a nós, para não sermos envolvidos nisso aí e sermos lesados, porque perdemos o sentido e perdemos a comunhão com Deus. Porque se estamos conectados, se estamos vivendo em obediência a Deus, Ele vai ouvir as nossas orações e vai nos livrar de pessoas más que tentam nos bajular e nos desanimar e nos subtrair aquilo que deveríamos somar. Que Deus abençoe você nesse dia, que você possa entender o verdadeiro sentido de ser um verdadeiro cristão autêntico, que busca realmente fazer a vontade do seu mestre. Que nós podemos conhecer a vontade de Deus e praticar essa vontade 24 horas do nosso dia.